Olá pessoal, agora sim, ao vivo e definitivo para todo o Brasil, né? Bem, amigos da Rede Peniel, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Aleluia! Glória a Deus, voltamos, a gente teve uma queda aqui, mas já estamos de volta, tá? A gente teve um probleminha técnico aqui, né? A gente não conseguiu... Foi quarentena. A quarentena, entrou em quarentena. Ontem seguraram o Raí, não deixaram o Raí também, mas agora, gente, vai dando seu oi aí pra gente podendo falar com você. Paz, meu amor! Agora sim consigo me comunicar com você. Se você me ouve bem, diga amém. E cadê o meu amor? Cadê o meu amor? Eis-me aqui outra vez. Glória a Deus. Tá bom aí, William, agora? Não tá me vendo ainda, William? Acho que tu não entrou ainda, hein, William? Eu tô. Tu tá? Tá assistindo? Rui Kleber, buenas, Rui. Tranquilo? Tudo ótimo. Rui Kleber, Vanessa, já tá ligadinha com a gente. Tem mais amigos. Já vamos começando aí a compartilhar, tá bom? Compartilha, copia e cola. Vai mandando para toda a família aí, chamando o pessoal, porque hoje nós temos assunto muito bom. Um assunto maravilhoso. Né? Quem mais está aí? Luiz? Para mim. Paz, Pastor e Raí? Não, esse não é o Raí. Que bênção! Esse é o Felipe. Que bênção, vou até cantar agora. Esse é o Felipe, né? Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui que tava indo para trás, quase que eu capotei aqui. Mas é uma honra. É uma honra ser confundido com o Raí, né? Quem mais? Paz. Pastora Paula, amém. Dona Vera, o que a pastora Paula colocou ali? Tá sem bateria, Dani, você levou o carregador. Eu perguntei pra ela se ela tinha carregador. Meu pai do céu. Vilela, shalom. Boa noite, meu amigo Edmilson. Bênção pura, pastor Edmilson na área. Glória a Jeová. Andriara, como é que tá, Andriara? Tudo bem? Vanessa Alves, estão lindos de... Cavanhaque, assinado Ezequiel Alves. Rapaz. Adriana Cunha, boa noite. Fala, galera, de novo essa dupla. É isso aí, Daniel, hoje tem, né? Achasse que era pastora, né, Daniel? Ele veio pensando que era pastora, só isso, né? Pessoal, vai curtindo lá, tá? E compartilhando, por favor, tá bom? Quanto mais você compartilha, mais pessoas podem assistir essa live e conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Falha nossa, diz o Luiz lá. Não, que nada. Não foi nada. Alex Felipe, Deus abençoe, Alex. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço para a Zulmira, para o Felipe, tá bom? Deus abençoe vocês. Lucilene, estou aqui de novo. Paz, Lucilene, que Deus te abençoe em nome de Jesus cada vez mais. Boa noite, Esteves, família completa aqui, eu, esposa, mamãe e o meu jovem Esteve, Master Pai, né? Lucilene Ávila, não, Luciane, desculpa, Zu, rapaz, eu não vi que era Zu. Azul, quem é Azul? Vamos ver Azul. Portela. Zu, Samuel Castro, boa noite. Daniel Felipe, hello. Linda. Cheguei. Juliano, Natan, boa noite, Natan, que Deus abençoe. Edmilson, boa noite. Primo Luiz, tá por aí, Primo Luiz, Deus abençoe. Juliano, boa noite, pastor e Felipe. Dona Aida, Deus abençoe, em nome de Jesus, manda um abraço para todos aí, pro Gabriel. Lucas Leivas, boa noite, meu querido. Um beijo para todos aí, um abração pro teu pai. Bênção pura. Pastorzão está um pouco estourando o áudio. Obrigado, Lucas. Já vamos dar um jeito nisso. Já. Já vou dar uma olhada agora. Tá mesmo estourando o áudio aqui, ó. Vamos diminuir. Se melhorou o áudio aí, vai falando com a gente aí, pessoal, tá bom? Quando melhorar, né? Boa noite.
meus filhos lindos. Boa noite, Edmilson, Luiz, Silvana, Deus abençoe. Mara Luísa, Maria Luísa, Dona Maria. Melhorou o áudio aí, William? Isso. Tá. Atenção família também, estamos juntos. Pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui sobre bibliologia, ok? Tá? Paz, Cibele, que Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje a gente vai estar aprendendo um pouco aqui no Café com o Pastor. Eu tenho meu amigo Felipe, que esteve junto com a gente aqui na nossa última live de quinta-feira. A gente esteve falando sobre Páscoa, né? Você que nos ouviu falar sobre Páscoa, se você não ouviu, vai lá no Facebook, na página da nossa igreja, e lá vai estar tudo que a gente conversou na nossa última quinta-feira. Aprendemos bastante sobre a Páscoa, aonde foi introduzido o coelhinho, o ovo e tudo mais, né? A gente aprendeu bastante. Então, contamos com você que está divulgando bastante. Então, passo também para a Kelly, para a dona Noemi, para a Adriana Machado, para o Geuci, meu amigo Geuci, Deus te abençoe em nome de Jesus. Alex Felipe está aí, né? Ficou o áudio agora. Ficou bom, bom. Ficou bom. Né? Silvana, Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, são 22 horas e 14 minutos e a gente hoje tem, né, um assunto maravilhoso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, principalmente com o Felipe, né? Hoje eu vou sortear um bis. Era para sortear uma Bíblia hoje, nós preparamos. Era para sortear uma Bíblia, tá? O Felipe vai fazer isso, Felipe? Não sei, vai fazer isso ou... Né? Então hoje a gente vai ver uma visão panorâmica da Bíblia. Né? Eu convidei o Felipe para estar junto com a gente, para a gente poder falar sobre a Bíblia. Como ela é composta, dividida, livros, tá bom? E no final a gente sempre tem aquela palavra abençoada, né? Conforme vai desenrolando o assunto, a gente vai aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Você que tiver alguma dúvida, você que tiver alguma pergunta sobre a Bíblia, eu gostaria que você pudesse fazer. Meu amigo William vai estar anotando essa aí, William. Agora coloquei uma missão. Né? Se tu quiser, pode ficar ali, ó. Não vai nos atrapalhar. Tem uma tomadinha ali do lado também, fica à vontade. Tranquilo. Tá? Então a gente está aqui com bastante gente, tá junto com a gente também o Carlos Alberto, o Jonathan, Deus abençoe, Daniel Machado, Júnior Castro, Viviane Della Torre, Cris Souza. Pô, perdi um almoço esses dias na casa de um irmão aí que me convidou, eu fui ver, já tinha compromisso, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu acho que eu vou dar uma visitada lá nesse pessoal. Rodrigo Cosa, abraço! Ô, Rodrigão, cara, meu amigão, cara. Muito tempo que eu não vejo ele. É mais meu amigo que meu amigo. Eu servi com ele há muito, 2003, Rodrigo. Poxa, agora eu tenho te acompanhado pelo Facebook. Deus te abençoe, Rodrigo, amigo de infância, gente finíssima. Deus te abençoe, meu amigão. Pessoal, vamos então hoje aprender um pouco sobre Bíblia. Hoje, sem dúvida nenhuma, tá, um livro que todo mundo tem acesso. É o livro mais vendido no mundo, né? Nunca foi ultrapassado a venda de Bíblia. A venda de Bíblia é hoje, né, a maior venda que se tem conhecimento na história é sobre Bíblia. Desde 1400, né, que a gente... Quase 500. 1400, quase 500, né? A gente vai falar sobre isso, desde que ela começou a ser copiada, tá? E teve depois, com a prensa, sua extensão aí. Tá bom? Vamos então ao que interessa. Palavra, né? Palavra, então. Vamos lá, Felipe? Vamos começar lendo? 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, capítulo 3. Olha que detalhe, meu irmão, esse óculos do Felipe. O que acontece, né? Eu não tinha oportunidade na igreja, aí eu comecei a deixar a barba.
comprei um óculos, nem tem vidro ele, ó. Não, tô brincando. Eu comecei a ter oportunidade. Agora eu tô esperando eu ficar mais calvo. Que assim, ó, lá, né? Tô brincando. Bom, aproveite que hoje ainda tem capítulo, tem versículo, que antigamente não tinha, né, pastor? É verdade. Vai se falar sobre isso, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Tá? Diz assim: E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito? Que palavra, né? Maravilhosa palavra. Toda escritura. Toda escritura. O que mais, professor? Divinamente Inspirado. O segredo está, né, no divinamente inspirado. E hoje a gente vai falar sobre isso. Como eu falei, você pode mandar aí a sua pergunta, nosso amigo William vai estar anotando, passando para a gente, e a gente vai estar tentando tirar a sua dúvida, tá, quanto a essa questão. Primeira coisa, palavra Bíblia, né? A gente diz Bíblia Sagrada. Essa questão da Bíblia Sagrada é muito interessante, né, Felipe? A palavra Bíblia vem do quê? Vem de biblos, né? Vem uma palavra grega, se não me engano. Isso. Uma palavra grega, né? E ela quer dizer biblioteca. Porque quando a gente carrega a Bíblia, então não está carregando um livro só. Isso. Está carregando quantos livros, pastor? 66 livros, né? Numa Bíblia. Então o que a gente vê? A palavra Bíblia, ela é derivado, né, de biblos, que era o papiro da época, né? Verdade. Que eles faziam não o seu pergaminho, faziam o seu biblo, tá? Então eles tinham no seu papiro, então uma coleção de folhas e de escrito eram chamados de biblos, né? Desculpa, de biblo, tá? Então nós tínhamos os biblos, o biblo era uma coleção. A palavra Bíblia não é nada mais, nada menos do que uma palavra enciclopédia. Se a gente fosse hoje lá na Grécia e chegasse na biblioteca, e pedisse: eu quero uma Bíblia de matemática. Pô, interessante isso aí, hein? Né? O que eles te dariam? Uma coleção de livros sobre matemática. Então a palavra Bíblia significa coleção de livros. Então nós temos Bíblia Sagrada. O que quer dizer então? Coleção de livros sagrados. Então a palavra Bíblia não quer dizer sagrado. O que quer dizer sagrado que são os livros que estão ali. Eu entendi, né? Então a palavra Bíblia pode ser utilizada para muita coisa. Uma Bíblia de matemática você pode ter. Tem gente que costuma pegar um boleto, né, de carro e faz o quê? Eu tenho uma Bíblia aqui, né? Essa não é divinamente inspirada. Essa não é divinamente inspirada, ou né? Também. Por quê, né? Divinamente inspirado. Então a gente está notando que às vezes a gente cria um nome e santifica aquele nome, palavra Bíblia, né? Então quando o cara diz: não, minha Bíblia, e a palavra Bíblia é apenas coleção. Então, o que diferencia essa coleção de uma coleção de matemática para uma coleção de português, uma coleção de ciências? Vou te responder lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada. Por quem? Por Deus. Essa é a grande diferença. Tem livros de biologia que foram estudo, né, sobre biologia, livros de literatura sobre literatura, histórico, mas aquela divinamente inspirada por Deus seria esses 66 livros. Esse pessoal aqui dos 40 autores. Né? Amém? Pessoal, então o que a gente pode entender? Então a primeira coisa que a gente precisava aprender é sobre a palavra. Amém. Né? Bíblia. Como que a Bíblia foi escrita? Como é que era escrito naquela época no Egito, Felipe? Como é que o pessoal escrevia, né, as coisas naquele período? Sabe me dizer ou não?
Eu não sei, mas eu até... eu acho que eu sei, porque existia outras formas, né, de gravar. Hoje a gente tem celular, tem foto, tem print, como se fala, mas a maneira que Deus deu ao homem de não perder o conteúdo, vamos dizer assim, original, era a escrita, né, que não se perdeu. Então essa maneira, a primeira foi através do papiro. papiro, né? o pergaminho. A primeira coisa que surgiu foram os papiros, tá? Então a gente vai mostrar para você aí na tela agora um pouquinho sobre o papiro. Mas antes da gente entender sobre o papiro, tudo vinha sendo passado até antes, né, do papiro, era de pai para filho, de filho para pai, né, não acontecia, era de pai para filho, sempre. Os mais velhos vinham passando para os mais novos. A cultura daquela época, o pessoal sentava-se junto, as crianças ficavam ao redor e os mais velhos no meio, e sempre conversando e passando por meio do diálogo a história que eles tinham ouvido de seus pais e assim sucessivamente. Eu acho interessante que existem histórias que para mim marcaram, que o meu pai sentava com seus amigos e conversava, e depois eu ficava ouvindo e depois eu perguntava para ele em casa: pai, conta aquela história para mim. O seu Daniel contou uma história uma vez de um trabuco que eles fizeram lá, que ele tirou o trabuco, sumiu o cano, sumiu tudo. Vou trazer o pastor Daniel para estar ministrando junto com a gente, ele vai contar para você a história do trabuco, tá bom? Então a gente tem histórias passando de pai para filho, mas o primeiro tipo de material para escrita que o pessoal teve, tá bom? Tirando a questão primitivo que o pessoal escrevia talvez nas pedras e tudo, mas o primeiro papel, tá? O papiro que eles tinham, né? A gente, opa, não é essa imagem aqui, Felipe, né? A primeira imagem que eles tinham, na realidade, era essa imagem agora aqui que eu vou colocar para vocês, tá bom? Era o papiro. O papiro, ele vinha dessa planta que vocês estão vendo aí, tá bom? E essa planta mesmo tem o nome, né? O próprio nome da planta é o papiro. Então ela era descascada e a parte interna dela era seca e batida. Eles batiam e passavam uma por cima da outra e deixavam secando, ela ficava dura, parecido com esse que nós temos aqui do lado, tá bom? Esse que está do nosso lado aí, que em cima, tá? Ficava assim. No início, tá? Ela era assim, essa plantinha aí. Claro, ela era mais bonitinha, né? Mais bonitinha. Isso aí já tem quantos anos já que acharam isso aí, né? Tá bom? Claro que na época era muito mais bonito. Então, daí nós temos os papiros. E a junção desses papiros se transformavam em biblos, ou seja, um livro, tá? E depois tinha o biblum, que era uma coleção, e até a gente chegar à Bíblia, que se tornou essa grande coleção que a gente tem hoje de livros, que são 66 livros da Bíblia, ok? Então, essa era a primeira. E nós temos também a segunda. Isso aqui foi muito famoso no Egito, Felipe, né? Na parte do Egito, lá onde o pessoal fazia. Mas depois, no Novo Testamento, nós temos um outro tipo, tá? E esse outro tipo já é um pouco diferente e mais aprimorado. E eu vou colocar para você aqui agora, que são os pergaminhos. Os pergaminhos, eles eram feitos de pele de animais. Opa! Né? Eles eram feitos de peles de animais. Tá bom? Então eram esses pergaminhos aí. Jesus, quando ele lê, né, a passagem de Isaías, ele lê em um pergaminho parecido com esse de rolo que nós temos aqui do lado, aqui, ó, em cima do Felipe aí, tá? Esse que está bem aqui em cima, aqui, ó, do Felipe. Jesus leu nesse aí, que era um pergaminho feito de couro. Interessante, né, pastor, que tu estavas mostrando o pergaminho, o papiro, e eu me lembro de Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, ele viu aquela pedra gigante para ler para o pessoal. Aí depois foi aprimorando, agora tem essa Bíblia aqui. Se eles soubessem que ia ficar assim, eu acho que eles teriam tido um troço, né? Poxa, mas a gente passa tanto trabalho e agora é tão rápido, uma Bíblia é tão fácil, né? É interessante da gente ver, e contextualizando isso que o Felipe falou, para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tá? Tudo que a gente vai fazer. Isso é muito interessante. Nem sempre começa como o final, tá?
o final sempre é muito melhor do que o início. No início eles passavam muito trabalho, hoje passam menos trabalho, e o trabalho vai cada vez fluindo mais. Então a gente pode olhar os pergaminhos e a evolução e o papel, quando surgiu o papel no século II, né? Os chineses começaram a fabricar o papel e a gente começa a ver uma escrita mais fluente, mais livros surgindo e tudo isso. Parece que com o tempo também na nossa vida, né? Parece que a gente começa no trabalho do papiro, depois vem para o pergaminho, depois para a escrita, até a prensa. As coisas começam a fluir normalmente. Na nossa vida é assim também. Né? Lá no início, quando eles começaram a falar sobre escrita ou sobre o primeiro papiro, eles nunca imaginaram aonde chegariam. E eu quero dizer para você hoje que talvez você não saiba onde você vai chegar, mas eu tenho certeza que você irá além do que você começou. Quando você começa, os seus planos são pequenos. Né? Por isso que a Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Amém? O pensamento desses homens era facilitar a escrita. E hoje nós temos uma facilidade muito maior. Amém? Amém? Felipe, então me conta aí primeiro como é que a Bíblia é dividida. Eu vou apagar aqui, tá? Enquanto tu vai botando, posso falar uma... Pode. Até sobre ser original, né? Que apareceu esses papiros, esses pergaminhos antigos aí, e às vezes fazem a pergunta para nós, e os originais? Né? E os primeiros? A resposta é simples, não tem. Não tem os originais, o primeiro não tem. O que tem são cópias de cópias. Esses que se encontraram muito antigos são cópias de cópias, né? Que até tem aquela separação do texto recebido e o texto crítico. O texto recebido, que é usado em nossas Bíblias quase que em geral, tá? Até 1900 e pouco ali, é o texto que se encontrou 200, 300 depois de Cristo, né? E esse texto veio crescendo, que é o texto recebido, que foi bem recebido pelo povo. Depois o texto crítico, que encontraram lá pelo menos, mais ou menos 9 séculos após Cristo. E com aqueles caras que estudam palavra por palavra e estudam autoridade, eles dizem que tem uma diferença. Mas se tu for ver, a ideia central não se diverge em nada. Não tem nenhum problema, nada. Então, houve essa diferença de texto crítico e texto recebido. Né? Não sei se está rodando, tá? Tá. E as nossas Bíblias, hoje, eu queria falar mais tarde, depois, existe o texto recebido, que por exemplo, que é a Almeida Fiel. Existe o texto crítico, por exemplo, o NVI. Então, isso aí, para nós hoje entendermos, é interessante a gente entender que o original, o primeiro, já não tem mais, mas existe cópias dessas cópias, que vem vindo, cada ano passando, uma confirmação. Por exemplo, em 1500, no Mar Morto, teve um pastor de cabras que estava andando por lá, entrou numa caverna e viu nesses vasos esses escritos do Antigo Testamento. Em 1500, não faz tanto tempo, não sei, né? Tu vai pensar 3, 4 mil anos atrás, e esses escritos eram exatamente igual ao que nós temos hoje. Então, cópias de cópias é a maneira que Deus deu para nós, para não perder a originalidade. Vem, pastor? Será que a gente é uma cópia do Adão? Perdeu sua originalidade no meio do caminho, mas Jesus Cristo trouxe de volta. Né? O que eu digo, o primeiro homem foi exatamente igual a nós. Sim. E a gente vem de cópia em cópia, mais bonito, mas a gente não perdeu, a gente não perdeu também a capacidade, né? Mesmo que Adão tinha, tá bom? Então a Bíblia, a gente tem uma pergunta aqui, tem mais pergunta aí, o William? Só do Felipe Vignol. A Bíblia foi escrita por quantos autores e num período de quantos anos? Olha, dizem que é entre 1.500 anos, mais ou menos, né? Isso. Em torno de 1.400 a 1.500 e em torno de 40 autores. Bem diversos os autores a gente tem na Bíblia. Né? A gente tem mais precisamente escritores, né, pastor? Escritores, né? Escritores aqui da Bíblia. A gente tem desde pescador, rei, a gente tem o que mais? Boiadeiro, copeiro, general, ministros, todo tipo de gente que foi inspirado por Deus para que a palavra dele hoje estivesse ao nosso alcance. Amém? Quanto à estrutura bíblica,
Vai colocar para nós ali, pastor? Que a gente tem hoje, né? A gente divide a Bíblia em duas partes. Sim. Primeiramente, Antigo Testamento e Novo Testamento, que é a Nova Aliança e a Velha Aliança. Né? Tá, mas eu acho interessante o seguinte, a Bíblia ela não está escrita cronologicamente para nós ali. Tá. Mas eu tenho uma que está escrita cronologicamente. Tem a Bíblia cronológica hoje, né? O senhor tem também, né? Tem. Muito boa. É muito boa a gente ver essas ferramentas diferentes aí. Mas a nossa não. A nossa não está cronologicamente. Você não começaria em que livro, pastor? Jó? Jó. Em Jó. A nossa Bíblia começa em Gênesis. Escrito por quem, pastor? Moisés. Moisés. É interessante, tem muitas perguntas da Bíblia. Interessante saber, né, sobre isso é que o livro mais antigo que a gente tem por datação, né, seria o de Jó. Seria o de Jó. Então, se nós fôssemos colocar cronologicamente por período de escrita, seria Jó. Como é que Moisés escreve, Felipe, o livro de Gênesis se ele não estava lá? É uma boa pergunta, pastor. Quem estava lá naquela época? Era Deus? Será que foi Deus ditando para ele? Será? Será que foi? Não sei. Pode me dizer que foi, né? Livro de Moisés seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chamado por Pentateuco, né? Ou Torá. 5 livros. 5 livros primeiros, né? E esses livros, a Gênesis, Moisés não estava lá. Então é uma grande dúvida de muitas pessoas, mas como a gente vê a palavra de Deus como fé, pela fé, então é óbvio que Deus, como conversava com ele face a face, como um amigo, ia falando para ele, olha, no princípio, né? É assim que ele falava. Eu acredito também fielmente que Deus foi falando para ele muito, além das histórias que ele recebeu dos seus pais e dos... Quando a gente diz seus pais, tá? Moisés não teve o convívio com os seus pais tão forte, mas os anciãos eram muito respeitados e toda a história que eles contavam era levado muito a sério, né? Aquilo que o ancião falava era algo muito importante. Então isso era passado de pai para filho, como eu falei, até chegando a Moisés, mas nós cremos que o Gênesis ele foi revelado a Moisés de uma forma muito especial, fazendo com que ele viesse a escrever com tanta propriedade, né, do que aconteceu e do ocorrido ali naquele momento. Passou até uma observação, o senhor falou de tipo de pai para filho e perguntando. Isso não quer dizer que não seja também inspirado divinamente, porque o livro de Lucas, né? Sim. Esse médico, ele foi perguntando. Sim. Ele foi falando com pessoas. Deus foi levando ele, né? Foi fazendo ele trilhar o caminho que ele queria. E aquele livro que ele fala, o Evangelho de Lucas, é inspirado divinamente. E não foi ditado por Deus, mas sim foi falando com pessoas, né? Deus ele pode falar com nós de diversas maneiras, e uma delas é te levando a falar com pessoas, pessoas vindo falar contigo, né? E essa foi a maneira que o Lucas escreveu, diferente de Mateus. Isso. Algo interessante aqui, ó, que o Felipe Vignon nos pergunta é o seguinte, aqui em cima, ó. Moisés escreveu tudo de uma vez ou foi escrevendo aos poucos o Pentateuco? Né? Pelo que a gente entende, ele foi escrevendo aos poucos o Pentateuco. Tá? A gente pode notar uma divergência de ideia que Moisés tem em Deuteronômio e Números. Né? Quando a gente vê Deus, né, Moisés em Números, ele está falando com o povo de Israel e diz: o Senhor, olha só, o Senhor mandou que eu enviasse espias à terra. Tá? E quando ele fala sobre isso, ele está dizendo: o Senhor mandou que eu enviasse espias à terra. Quando ele está falando em Deuteronômio, que ele está recontando a história, ele já não fala o Senhor mandou, ele diz: vocês vieram a mim e me pediram que eu enviasse espias. Para aí, pastor, então Moisés errou. Como é que a gente vai colocar isso aí, Felipe? Olha, eu vejo muito isso hoje, né? Dizendo: Deus falou, Deus me revelou, e ele revela. Isso. E ele fala. Eu não duvido disso. Mas a gente só vai ter a certeza, a Bíblia fala, quando tu recebe uma palavra de Deus de alguém, quando ela se concretiza. Quando ela concretiza. Né?
Então, se não se concretizar, nós lidamos com Deus verdadeiro. Então, vamos lá. Pode-se dizer que Moisés julgou a causa por aquele ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Ele é humano, né? É, humano. Aqui a gente vê a humanidade de Moisés dizendo o seguinte: olha, eu errei lá quando eu falei, né? Quando eu falei, tem aqui um outro aqui também, ó. Daniel. Né? Então eu errei quando eu falei que era Deus. Não era Deus, era eu. E agora eu estou aqui escrevendo novamente, reescrevendo tudo que a gente passou aqui em Deuteronômio, recontando essa história, e então agora eu vou recontar, porque a gente já passou. Então, por a gente ver essa mudança de pensamento, Felipe Vignol, a gente tem a noção de que Moisés veio escrevendo ao longo do tempo. Conforme iam acontecendo as coisas, ele ia escrevendo. Tá bom? Fica também nessa história de Daniel aí, de Moisés, um alerta para a gente, né? Nem sempre tudo que parece ser Deus é. A gente precisa ter uma confirmação daquilo que é Deus. E a gente tem muitas vezes o pessoal dizendo: Deus me falou, e depois a pessoa muda de ideia. Essa mudança drástica de uma hora para outra, Deus já me disse que não é mais. Eu brinco que às vezes o pessoal diz assim: Deus me falou que é para mim estar aqui. Depois o pessoal diz: Deus me disse que não é para mim não estar mais. Deus disse que é para mim, né? Então esse Deus me disse hoje é uma facilidade que a gente usa muito grande. Deus me disse, Deus me falou, Deus me disse, Deus me falou, sem levar em consideração se Deus falou mesmo ou se é um sentimento nosso. Sem, no caso, não fazendo essa separação, né? Sim, o emocional toma conta, a gente é controlado por isso. Não que não devemos também ser emocional, mas também racional, porque Deus não é ambíguo. Ele não fica mudando de ideia. Nunca mudou de ideia na palavra toda. Então isso aí eu acho que é um ensinamento, né, para nós termos cuidado de usar o nome dele que ele falou com nós. Vamos dizer assim, fui tocado, estou com vontade de fazer algo, né? É melhor levar para a gente do que para Deus, né? Olha aqui, ó. Quem definiu... Anota essa pergunta para nós aí, porque a gente vai falar lá na frente sobre isso. Quem definiu e quando foi definido os 66 livros que compõem o cânon? Tu sabe que o cara já está ligado, né? Compõe um cânon. Por que outros livros foram excluídos? Outra pergunta, né? Ótima pergunta. A gente vai responder mais no final, Daniel, quando a gente vai falar sobre os concílios, tá? A gente vai falar um pouquinho ali, se der tempo, né? A gente vai falar sobre o concílio de Cartago, né? E aí, e Trento e tantos outros. Tá? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Outra pergunta. Jó foi escrito por Moisés? Olha, uma grande pergunta. Tem pessoas que falam que foi, né? Outros falam que foi o próprio Jó, mas acho que não tem algo definido. A questão, né, do livro de Jó entra muito na questão de como é a composição do livro, tá? Algumas pessoas acreditam, tá? Vamos lá, vamos trazer uma polêmica para o assunto aqui. Algumas pessoas acreditam porque Jó, na definição bíblica, tá? Vamos até entrar nisso aí agora, só para a gente poder explicar essa questão do livro de Jó. A Bíblia é dividida entre Novo e Antigo Testamento, né? Ela não está cronológica para nós ali, mas ela está separada por quê? Por causa do período intertestamentário, né, pastor? A gente tem uma separação da Bíblia entre o Novo e o Antigo Testamento. E o Novo e o Antigo Testamento, eles são divididos em algumas partes. Nós vamos colocar aqui para vocês verem, né, as partes que eles são definidos, tá bom? A primeira parte que eles são definidos, tá, são no Antigo Testamento, tá bom? Que você vai conhecer aqui, ó. Conheça melhor a sua Bíblia, a organização dos livros do Antigo Testamento. Nós temos aqui no Antigo Testamento, tá? Vai ficar bem claro para você que vai estar aí olhando para nós agora aqui, 5 primeiros livros, tá? Esses 5 primeiros livros que a gente tem da Bíblia, eles são compostos pelo Pentateuco, que o Felipe falou. 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés. Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Tá em laranja aí, né? Tá em laranja para você. É só dar uma olhadinha aqui em cima. Em laranja ali, ó, tá o Pentateuco. São 5 primeiros livros. Essa era a Torá do judeu, onde eles se baseavam em tudo naquela época. Tudo por esses 5 livros. Depois desses 5 livros, nós temos mais 12 livros históricos, que começa em Josué,
e acaba em Esther. Esses livros históricos, já está falando, né? Histórico. Conta a história. Quando a gente conhece essa divisão da Bíblia, a gente consegue se localizar quando alguém está usando a Bíblia. Isso me ajudou muito quando eu comecei a ler. É? Muito, muito. Essa divisão é que tu começa a entender em que período que tu está da Bíblia. Positivo. O que está acontecendo também. Quando alguém está contando um fato histórico, eu sei que ele está entre Josué e lá Esther. E o que está acontecendo? Se eles estão presos ou não, se eles estão buscando a Deus, se eles estão na época de juízo. Isso. Né? Então a gente tem esses livros históricos, que são compostos por Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então nós temos esses 12 livros, ok? Antigamente não tinha a divisão entre 1ª e 2ª Reis, e entre 1ª e 2ª Crônicas, nem 1ª e 2ª Samuel, era tudo reto também, não tinha divisão de versículos e nem capítulos. Eles começavam a história toda e iam, depois que a gente vem para em torno de 1000, eu anotei ali. Né? A gente não consegue lembrar tudo, então a gente tem que anotar, né, pessoal? Data, né? Data, mais data. Mas eu não lembro a data de aniversário da Dani. Aí dá ruim, Né? Então, a gente vai ver essa definição depois que a gente vai falar, tá? Então, a gente tem os históricos. Depois dos históricos, nós temos os livros poéticos. Que livros são esses? Tá lá, ó. É o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A pergunta que foi feita pelo Felipe Vignol está aqui agora, nessa brecha da Bíblia, aonde a gente vai abrir a nossa Bíblia e fica quase no meio ali, tá? Se você abrir sua Bíblia no meio, como a gente costuma dizer, chegou em Salmos. Se você voltar um pouquinho, você chega no livro de Jó. E Jó é o primeiro dos livros poéticos. Por ele ter a escrita poética, existem algumas pessoas que creem que o livro de Jó ele não é literal. É verdade. Tá? Eles acreditam que isso é uma história, que isso é um fato contado para que quem aguentasse, no caso, as tribulações seria recompensado por Deus. Seria a questão de um homem que passou e eles contam como uma alegoria, como um fato histórico, né? Como uma parábola que viesse a ser uma poesia do povo, né? Um folclore do povo. Porém, para aqueles que creem, tá, na veracidade desse livro, tem esse livro também como uma história. Então, esse livro faz a divisão entre os históricos e os poéticos. Ele está ali, né, permeando dois lados. Então, existem alguns teólogos que acham que Jó é apenas uma poesia, uma história, e não seria verdadeiro. Se fosse, né, pastor? Tem uma parte em Jó que quando ele está conversando com Deus, ou Deus conversando com ele não suporta tamanho poder e presença de Deus. E ele fala assim: quem me dera, Senhor, se tivesse uma ponte entre nós, alguém para estar no meio da gente. O que ele tem como ser folclore? Não tem como. Ele já estava trazendo a analogia de Cristo, a ponte entre o Pai e nós. Então, eu, pastor Vaniel, não acredito que Jó seja apenas uma poesia. Eu acredito que seja um livro que, embora esteja como poético, devido à sua escrita, mas ele é real. Tá bom? Esse é o meu posicionamento. E também não discuto posicionamentos, tá bom? Depois desses livros poéticos, nós temos os livros proféticos, que são divididos em dois. Profetas maiores e os menores, né, pastor? Agora, por que maiores e por que menores? Porque eles eram mais altos. Porque eles fizeram mais coisas que os outros? Eu acho que é. Então a Bíblia divide, assim, nós íamos dividir também os irmãos. Um faz mais, outro faz menos, né? Não, né, pastor? Não. Não é isso. Profetas maiores e menores são o tamanho, né, da escrita, do seu livro, da sua escrita, da sua história. Não em grandeza, mas tamanho. Capítulos mesmo, né? Mais isso básico e mais fácil para a gente entender. A gente tem, como profeta maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Se você pegar a sua Bíblia, que você tem em casa, se você está assistindo essa live, no mínimo você tem uma Bíblia aí, né? Você vai notar
que Daniel é o último livro dos profetas maiores. E ele lá no seu livro tem 12 capítulos. E depois de Daniel nós não temos mais nenhum livro com 12 capítulos. Posso falar outra coisa também? Pode falar. Livro de Isaías, ele é conhecido como uma pequena Bíblia. Tem quantos capítulos? Tem 66 capítulos. E curiosamente, a partir do 39, ele começa a falar praticamente sobre o Novo Testamento. Positivo. Ele é igualzinho à Bíblia. Se tu quer conhecer a Bíblia, primeiro lê Isaías. Mas é brincadeira, porque é difícil, né? Melhor ler outro. Mas Isaías, ele é como se fosse uma redução da Bíblia. É muito interessante. São 66 capítulos divididos do 39 e depois mais 26 também. Acho que a gente respondeu ali a pergunta do Felipe, né? Então já foi escrito, se já foi escrito por Moisés, quem contou para ele? Jetro ou Deus? É boa, né? Vamos adiante. Em que línguas foram escritas a Bíblia? Era onde a gente ia entrar agora perfeitamente. Essa pergunta entrou no time certo aqui para nós, tá? A pergunta do Felipe Vignol. Em que língua foi escrita, né, a Bíblia? Ainda sai faladas hoje. Bom, a língua ainda são, né? Ainda são faladas hoje. A língua divina. Né? Ainda são faladas hoje. Gente, a escrita da Bíblia, ela se deu, tá? No Antigo Testamento, nós temos duas línguas que foram usadas, tá bom? No Antigo Testamento, que foi o hebraico, tá bom? E o aramaico. O grego foi entrar só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento entra o grego. Então, vamos lá. Foi escrita em hebraico e em aramaico. Por que tem essa parte em aramaico? Essa parte em aramaico, ela foi escrita por Daniel, tá? Daniel, quando ele estava na Babilônia. Desculpa. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele foi levado cativo. Ele foi levado cativo pelos babilônicos, certo? Uhum. Ele estava junto com seus amigos judeus, né, os amigos dele, e eles falavam lá ainda o hebraico. Porém, quando a gente conhece a história da Bíblia, a gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, e também depois os utensílios foram levados para a Babilônia, os utensílios do templo, o templo foi destruído, foi levado para lá, e lá ficou no período de Nabucodonosor. Nabucodonosor, né, que foi aquele rei que fez as estátuas, os meninos e tudo. Nabucodonosor, a Bíblia não fala se ele estava morto ou não, ou se ele estava em algum lugar e seu filho assumiu o posto naquele momento. Há algumas divergências que talvez ele não tenha morrido nesse período, mas o seu filho estava como regente naquele momento, tá? E aí ele era chamado de Beltesazar, o rei chamado Beltesazar, naquele momento dá uma grande festa. E naquele momento da festa, ele pede que tragam os utensílios, as taças que eram utilizadas no templo, e ali eles, no caso, começam a usufruir naquela loucura toda deles, daquela festa. E então aparece um dedo lá na parede. O que dizia ali, pastor? Mene, tekel, uparsim. Né? A gente hoje tem a tradução, né, daquilo que foi dito, ninguém conseguiu interpretar. Chamaram Daniel e Daniel interpreta, dizendo para ele: olha, pesado fostes na balança, fostes achado em falta, e o teu reino será tirado de ti. Essa é interessante. Quando isso acontece, naquela noite, a Babilônia é invadida por um povo. Que povo era esse? O povo persa. Então nós tínhamos a Babilônia e agora nós tínhamos o reino persa. Os persas entraram, tá bom? E agora a gente tem um novo rei governando a Babilônia, chamado Dário. Dário está cuidando de toda essa questão. Dário está cuidando disso e Daniel se aproxima, né, de Dário, e eles começam a ter uma amizade muito grande. E a palavra que a linguagem que foi escrita, né, por Daniel em aramaico, foi escrito devido a Daniel ter o conhecimento da língua aramaica, porque a língua aramaica ela era original da realeza dos persas. Os persas, eles falavam em aramaico. E
propriamente. Jesus, quando veio, falava aramaico ainda. Por que Jesus falava aramaico ainda? Porque ainda se tinha a tradição persa na linguagem, tá? Mas quando Jesus veio, o império já era romano, que já tinha tomado a questão, já tinha tomado o reino da Pérsia e agora introduzia a sua cultura. E então eles fazem a tradução da Septuaginta para o grego. E aí a escrita não é mais em hebraico, nem em aramaico, porque o hebraico estava sendo obsoleto, né, devido ao exílio, eles serem levados para dentro do exílio, eles começaram a falar a língua do povo que estava ali, né? Então o aramaico começou a se tornar a língua deles ali. E depois vem a questão do grego por causa dos romanos, que tomam toda a província, né? E aí eles começam a governar e agora eles querem saber o que está escrito na Bíblia. E aí a gente tem a primeira tradução da Bíblia para o grego, a Septuaginta, onde eles pegam não só o Pentateuco, mas colocam também os outros livros juntos. E aí colocam Isaías nos rolos, né, Ezequiel e toda uma gama de livros, que até na época teve um embate porque eles não queriam, porque era só o Pentateuco, né, e os outros foram sendo colocados depois. E aí a gente entra no Novo Testamento. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Grego. Qual grego? Koiné. Koiné. Um grego fácil de ser entendido. Até eu estava falando no Antigo Testamento, tem o aramaico, mas foi muito pouco o negócio. O hebraico é que 99%. 99% é. Mas era umas línguas. São poucos escritos em aramaico, tá? O aramaico, ele é uma língua parecida com o hebraico. Por isso a adesão do povo hebreu aderiu facilmente à língua aramaica, porque no caso era como a gente vive na fronteira. Um exemplo é a fronteira aqui, o Chuí. A gente tem o espanhol que a gente fala ali, mas não é o espanhol, é o castelhano, porque mistura um português, é um portunhol, aonde a gente acaba se entendendo. Então é uma língua um pouco diferente. Se quem fala o espanhol aqui for para a Espanha original, vai ter uma diferença, né? Mas então a gente vê que o aramaico começou a ser introduzido porque era uma língua parecida com a deles. Então eles começaram a introduzir e aí o hebraico foi ao natural, né? Foi ao natural, sendo excluído. Os mais antigos ainda falavam, né? Quem trabalha na colônia falava o pomerano, né? Que é uma língua que é uma mistura do alemão com o português, é uma língua totalmente deles, né? Mas os mais antigos, os novos às vezes, já estão perdendo a cultura e já estão aderindo apenas à língua portuguesa. Mas lá antigamente, quando eles vieram para cá, eles falavam o alemão, o pomerano e o português. Muito interessante. Né? Qual era a pergunta do Felipe? Era em que línguas tinham sido faladas, se ainda se falam hoje, né? São faladas hoje essas línguas, ok? São. É só corrigir e olhar. São, né? São faladas hoje. Os juros. Judeus. Os juros divide de tudo, meu amigo. Não fala a assim, Bíblia da mesma forma que nós. Tá? Vamos lá. Ensina essa divisão para as crianças do ministério infantil. Ok? Muito bom essa questão de ensinar também as crianças. Ensinar música para eles, né? Ensinar uma musiquinha. O Felipe aprendeu todos os livros da Bíblia como, Felipe? É com a música. Com a música? Com a música. Canta pra nós aí enquanto eu paro aqui. Se eu errar, aí tu me... Se tu errar, eu não vou perceber. Pode ser que eu erre, mas de vez em quando eu erro, de vez em quando eu não erro. Ele aprendeu com o R.R. Soares. Né? Foi? No YouTube. Ele conta que ele aprendeu também através da escola bíblica dominical. Começa assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento estão. Aí tem o Novo. Tá bom, vamos agora, a gente vai passar para o Novo, tá bom? Tem uma pergunta aqui, né, do telefone da dona Zuleida Gonçalves, que quem está fazendo é
O pastor aqui é o Jordan, né? Boa pergunta, hein, Jordan? Olha que interessante ali a pergunta do Jordan, ó. Daniel e Apocalipse são 2 livros proféticos, mas qual a relação dos animais que Daniel viu com o Apocalipse? Jordan, olha só, a gente vai ter um vídeo exclusivo sobre os últimos dias, tá? Junto com o pastor Daniel, ele já está preparando para a gente fazer isso. E a gente já está correndo para poder, né, trazer essa matéria para nós. Mas tem toda a relação, tá? Daniel, é interessante que o livro de Daniel, tá bom? Deus diz para ele, sela, né? É interessante que ele diz, sela este livro, não revela. Isso vai ser selado. E para João, ele diz, não sela. Não sela. Isso todos têm que conhecerem e saberem. Mas a gente vai estar falando muito sobre isso no nosso vídeo Café com o Pastor, ao qual a gente vai falar sobre Apocalipse. E aí a gente vai ver a relação entre Daniel e... Porque se eu começar a falar agora, nós vamos desmontar o pastor Daniel. E a Fran do Giovanni me perguntou sobre isso esses dias. Ela estava muito intrigada porque ela começou a ler Daniel. E ela começou a ler Apocalipse e ela disse, cara, que isso, cara? Esse é o Apocalipse do Antigo Testamento, Felipe. Muito louco, vai perder toda a tua vida nesse livro aí, até saber a realidade, porque muitas coisas ali estão encobertas, né, pastor? Isso aí. É muito difícil. Aprendi na escola dominical quando criança. Alex, que dupla. Essa dupla conhece muito a Bíblia. Nada, a gente estudou só um pouquinho. Se os judeus. Vamos lá. Não, roupa diante do trono. Vamos ver aqui. Diante do trono para crianças. Tá. Pessoal, lá, a Lani gostou da ideia, né? E já vai colocar lá para as crianças, ó. Gostei, vou colocar no grupo para as crianças. Quando voltar os cultos, quero ver todos afinadinhos. É isso aí. Tem uma parte do cérebro que, como música, a gente grava muito mais rápido, né? Isso. Principalmente a criança. Mas assim, se o Felipe tivesse um pouquinho mais musical, eu acho que aprendia mais fácil. É que não tinha nenhum violão nisso, né? Tá bom? Pessoal, então agora nós vamos para o Novo Testamento, para ver também a estrutura do Novo Testamento, tá? A gente viu a estrutura do Velho Testamento, como ele é dividido, e agora a gente vem para a estrutura do Novo Testamento, ok? Conheça o Novo Testamento, a sua Bíblia, e a organização ali. Eu não sei, eu terminei ali falando, né, do Jordan ali, deixa eu ver aqui se eu terminei, isso, vou assistir sim, boa explicação, né? Ainda... Estou nesses livros, pesquisando bastante. Tá? Pessoal, então a gente vai estar fazendo mesmo esse vídeo, né? Vou estar conversando com o pastor Daniel sobre a volta de Jesus, Apocalipse, marca da besta, e aí botamos chip na mão, não botamos, é literal a marca, não é literal a marca. Jesus, um pouco pra isso, né? Isso aí eu acho que tem que ter umas 20 lives para a gente poder tentar chegar a essa questão. O pessoal está perguntando dos livros apócrifos, a gente vai falar depois do Novo Testamento, a gente vai falar dos livros apócrifos, tá bom? Então vamos lá, conheça melhor o Novo Testamento. Você tem a sua Bíblia no Novo Testamento e ela também no Novo Testamento está dividida em 5. Né? Fala para nós aí, Felipe, como é que ela está dividida? Está dividida nos evangelhos, né? Sim. Sendo que 3 evangelhos são sinóticos, são parecidos, né? Muito. Mas o evangelho de João não que seja diferente, mas é como ele escreveu por último, aparentemente, é como se ele tivesse pego os outros evangelhos e lido, e tendo cuidado de não fazer igual, mas acrescentar, sem fugir da ideia que era Jesus Cristo. E ele apresenta também um evangelho diferente. O evangelho parece mais íntimo, né? Mais espiritual, alguém que conhecia Jesus mais intimamente, né? E esses 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os próximos são os livros. Depois a gente tem, no caso, um livro apenas histórico. E esse livro é o livro de Atos. Atos conta a história, né, dos cristãos do Novo Testamento, da primeira era, né? A igreja primitiva, a gente tem ali um conteúdo histórico maravilhoso. E o interessante é que o livro de Atos não termina com um amém, né? Não termina. Não está sendo escrito até hoje, né? Porque esse livro histórico, ele basicamente tem sido escrito pelo Espírito Santo constantemente pelos atos que são feitos. Pastor, então por que ele não é agregado na Bíblia?
Agora você sabe que boa pergunta aí. Mas ele é agregado, tem um PGP com o nome de Atos 29. Né? Então, pessoal, é porque até ali é onde foi o cânon, aonde foi a verificação, tá, dessa escritura. Então parou no 28. A gente sabe que o Espírito Santo não se limitou a esse momento. Existem algumas pessoas, tá, algumas igrejas que trabalham com o extinguismo. Já ouviu falar sobre isso, Felipe? Agora. Né? Com a extinção dos dons espirituais, dizendo que era somente para o período de Atos. Uma pena, né? Né? Já viu sobre isso? Já ouvi. Né? A gente tem alguns irmãos de fé, não vamos entrar em discussão, mas alguns irmãos de fé que acreditam que as curas eram somente para aquele momento, que só foi para Atos e no dia de hoje não acontece, tá bom? Que hoje seria a obra da mente humana. Se a gente não tivesse visto, né, pastor? Não tem, irmão, como dizer que não, né? Porque quem experimentou, eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse, eu não acredito. Eu perguntei, tu já experimentou? Não. E ela perguntou, tu já experimentou? Eu digo, sim. Então tu acredita? Eu digo, claro, se eu experimentei, né? E eu sei que é real, eu tenho vivido isso, tenho visto isso e sei que o Espírito Santo não deixou de agir, ok? Não só naquele momento ele agiu, como hoje age com poder e graça sobre a nossa vida, realizando milagres, realizando o seu propósito nos dias de hoje. Então temos o livro histórico e depois nós temos... Esse cara marcou o Novo Testamento, né? Esse cara escreveu praticamente a metade do Novo Testamento, né, pastor? Eu sou quase fã, não pode ser fã, né? Não pode. Esse cara é demais. As cartas paulinas, tá bom? Nós temos as cartas paulinas que ele escreveu para Romanos, para Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Essas cartas são cartas paulinas, tá? Que Paulo escreveu enviando para cada uma dessas cidades ou pessoas, né? Sendo que igrejas, Lucas, que era o médico, que era discípulo dele, né? Ele escreveu abaixo de Paulo, porque ele era um discípulo, então ele escreveu praticamente como se Paulo estivesse junto com ele. Positivo. Né? E outra que também tem outro livro, né? Essas são as confirmadas, né, pastor? Essas são confirmadas. Nós temos também as cartas gerais, ok? Essas cartas gerais, né, que a gente pode ver, também são chamadas de... Oh, Jesus, me fugiu o nome. Epístolas gerais, né? Elas são, no caso, também direcionadas a toda a igreja. São também conhecidas como cartas universais. Veio a palavra agora. Cartas universais que não foram destinadas apenas a uma pessoa ou a um povo, tá? Mas como se ela fosse para geral, para todos os cristãos em si. E essas são compreendidas por Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. Então nós temos 8, né? Mas dividido em primeira e segunda. Então nós temos aqui essas cartas, tá bom? Gerais ou universais que foram escritas. Nós temos uma dúvida sobre a carta de Hebreus. Carta de Hebreus. Nossa, ó, pastor. Todo mundo tem essa dúvida. Tem. Mas todo mundo dá um palpite, né? Todo mundo chuta que é ele. Né? A grande maioria das pessoas vai falar e vai dizer o seguinte, olha, eu acredito que seja Paulo, tá? Eu acredito que seja Paulo. E aí eles começam a falar, né, muito, por causa da escrita, era parecida com a de Paulo. Tem gente que afirma, tá? Eu fui agora a um seminário que a pessoa que estava nesse seminário, ela afirmou, ela disse, eu tenho certeza que foi Paulo. É que a grande sacada, né, pastor, é que os hebreus não iam receber uma carta sabendo que era dele. A grande sacada é essa, que ele deixou aberta a autoria ou a escrita, né? Para que eles aceitassem. É o que alguns falam, né? Não podemos bater martelo. Não, isso aí é algo que falam. Isso. Né? E o último livro, que é o livro de Apocalipse, que também é um livro profético. Muito. Né? Aqui está como apocalíptico, tá? Para você, mas é um livro profético. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. Então, no livro de Apocalipse nós temos vários tipos de linguagem. Linguagem figurada, né?
Tem 4 tipos de linguagem. Né? Tem? Meu pai do céu. Mas isso aí é um assunto para pastor Daniel. Bênção, né? A gente vai estar junto com ele aqui na nossa live sobre a volta de Jesus. Provavelmente vão ser 2 lives, né? Para a gente poder fazer a cama e depois, né, ir para o final dos tempos. Tá bom? Então aqui a gente encerra o Novo Testamento, de como ele foi escrito, né, de como ele está separado. Então a gente vê o Antigo Testamento dividido em 5 e o Novo Testamento também dividido em 5 partes, tá bom? Então a gente vai dando seguimento aqui para a gente poder ir mais adiante, né? Nesses livros todos, Felipe, qual é o livro do Novo Testamento que mais te inspira? Eu adoro 2. Pode ser 2? Pode. Eu gosto de João. 1 João, não é o Evangelho de João. 1 João. 1 João, uma epístola de João. Epístola de João. E gosto muito de Atos. Muito. Atos dos Apóstolos, onde conta muito também da história de Paulo, né? Não é ele que escreveu. Sim. Se eu tivesse que fazer um TCC da faculdade... Se tivesse que fazer, pastor. O senhor faria qual, pastor? Eu faria sobre Hebreus. Amo o livro de Hebreus. Né? Eu acho fantástico a capacidade do autor de não ter deixado seu nome. Te inspira nisso? Me inspira. Eu gosto muito de 1 João 4, onde fala que Deus é amor, onde João, essa sacada dele é maravilhosa também, que ele fala sobre o amor, além também de Paulo, fala em 1 Coríntios 13, se não me engano. Sim. Sobre o amor, tu vê João falando ali, cara, esse cara teve deitado no peito de Jesus, cara. É impressionante a clareza, a intimidade que ele tinha, aí também me inspira muito. Quando eu estou precisando de uma palavra, eu vou para ali. A pergunta do Felipe Vignol, eu acredito que seja referente ao Novo Testamento, é isso, Felipe Vignol? Está em ordem cronológica? Não sei. Foi uma mulher que escreveu Hebreus e por isso não teria autoria? Boa pergunta. Né? Não temos base para dizer se foi ou se não foi, né, uma mulher que escreveu essa questão aqui, tá? Vamos adiante, então. O tema central da Bíblia em si, né, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente tem um tema central nela, né? Livro por livro, a gente vai tendo. Mas isso aqui eu vou deixar para falar daqui um pouquinho mais, tá? Mas a gente tem, né, a questão que eu queria colocar para vocês, que era dos livros apócrifos, sobre o cânon da Bíblia, tá bom? A gente tinha separado aqui para a gente poder falar, né? Cânon, para quem não sabe, cânon significa vara mesmo, né? Vara de medir, vara, régua, né? E tantas outras coisas. A gente pode ver, tá? Dentro desses livros, alguns livros que foram acrescidos e alguns livros que foram tirados. Tá bom? A gente tem o acréscimo. Desculpa. Eita, glória. Gasguei. Teve o acréscimo desses livros, né, pastor? Eu até tenho uma Bíblia com esses acréscimos lá. Mas para que eu tenho essa Bíblia, pastor? Para conhecer, né? Conhecer esses livros aí. Ah, Jesus. Tá. Tu tem uma Bíblia dessa? Tenho uma Bíblia dessa que eu ganhei. Tá. Então a gente tem aqui, tá? O cânon do Antigo Testamento. Tá bom? E dentro desse cânon do Antigo Testamento, a gente tem uma tabela de livros apócrifos. E esses livros apócrifos estão aqui, ó. Seriam eles, tá? Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão, Tobias, Judite, 1 Esdras, Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Epístolas de Jeremias, 2 Esdras, tá? Livros lendários, adição de Esther, Oração de Azarias, Cântico dos Três Jovens, Susana, tá? Que isso é do século I e do século II, que foram acrescidos, né? Eles vão sendo acrescidos, no caso, após Cristo, esses aqui, exceto a adição de Esther, Susana, também, antes de Cristo, Bel e o Dragão, Oração de Manassés. Tá bom? Então, esses livros aqui foram acrescidos. E algumas partes também foram acrescidas. No livro de Daniel, a gente tem a história de Bel e o Dragão, tá?
que eles falavam muito, e eu achei muito interessante quando eu li. Chegou a ler essa história? Cheguei ali uma vez. De Bel e o Dragão, como Daniel desmascara fantasiosa, os sacerdotes de Bel. Gente, o que esses livros têm para nós, tá? Que poderiam favorecer ou desfavorecer nada. Em desfavorecer, não teria muita coisa, né, Felipe? Porque conta muita história, tá? São livros que foram contados como histórias mesmo, tá? Livros didáticos, livros, né, que fala... O Tobias é o único que fala mais sobre religião, depois o Judite fala sobre romance, Esdras é história, histórico, tem muita coisa boa ali também. Não tem. Agora, divinamente... Só que não podemos dizer que eles são divinamente inspirados, tá? Esses livros não têm a aprovação no cânon, no último cânon de 1540, 45, 40. Né? Então, 1545, a Igreja Católica coloca eles como... Confirma eles, né? A Igreja Católica confirma eles em 1545. Foi a reação contra o... Que foi aonde a reforma bate o pé dizendo que não aceita. Isso. E aí há uma divisão nesses livros aí. E na reforma, os protestantes não aderem aos livros apócrifos. A partir dali que a reforma foi feita, né? E hoje nós temos a Bíblia assim por causa de Lutero, por causa de outras pessoas também antes de Lutero, que brigaram por isso. E é interessante também, pastor, que se nós pegarmos a nossa Bíblia apenas o Antigo Testamento e falar com um judeu, ele vai reconhecer como uma Bíblia divinamente inspirada, mas sem esses apócrifos. Porque o apócrifo quer dizer o quê? Enganoso, misterioso? Duvidoso, né? É um livro duvidoso. Apócrifo vem de duvidoso ou até mesmo falso, há quem diga, né? Mas eu anotei algumas coisinhas aqui, tá? Que foram interessantes do porquê não canônicos, né? Por que não a esses livros canônicos? Primeiro, porque estão repletos de discrepâncias e anacronismos históricos e geográficos. Ou seja, às vezes eles estão falando uma coisa que não bate, não encaixa naquele período da história. Então... Falam de um rei que já tinha morrido. Já tinha morrido em um período que era outro rei. Né? Então, gera uma dúvida. Se gera uma dúvida, coloca a parte. Tá? Por exemplo, eles falam de uma geografia no local onde eles estavam, que aquele local não era como eles disseram. Então, eles foram descartados. Segundo, ensinam doutrinas falsas que incentivam práticas divergentes das ensinadas pelas escrituras inspiradas. Tá? A gente tem os livros apócrifos hoje na Bíblia Católica só no Antigo Testamento. Os do Novo Testamento foi muito fácil a exclusão deles, porque eram discrepâncias, meu Deus, demais. Né? Eu tenho no Evangelho de São Tomás, o Evangelho de São Tomás é meu pai do céu. Vou contar para vocês agora, só um pouquinho, só para poder falar sobre os outros. Então, discrepâncias divergentes a escrituras inspiradas, ou seja, as escrituras estavam dizendo uma coisa e eles vinham falando alguma coisa diferente. Então, não entrou, tá? A igreja não aceitou, a igreja protestante. Uma delas é a salvação por obras, né, pastor? Salvação por obras. Totalmente contra o que nós acreditamos, o que a Bíblia toda mediante fala. Fé. Aí cortado. Eles também apelam para os estilos literários e apresentam uma artificialidade no trato do assunto com um estilo que destoa das escrituras inspiradas, né? No tratar, no jeito de falar, né? Educação e tudo, então não eram bem vistos esses livros, tá? E faltam-lhes também elementos distintivos, que aqui é onde pesa, distintivos que conferem caráter divino às autênticas escrituras, como, por exemplo, a autoridade profética e o sentimento poético e religioso. Então, isso foi analisado pela igreja, tá? Pela igreja protestante, para que esses livros não tivessem aderência à nossa Bíblia hoje.
mas naquele momento a Igreja Católica achou, né, Católica Apostólica Romana, achou conveniente colocar esses livros para dentro e assinar o cânon com eles, porque lhes daria respaldo para algumas coisas que eles faziam. E a gente não usa a palavra para alinhar ela, para nos dar o respaldo daquilo que a gente quer fazer, mas a gente usa a palavra para ser lapidado por ela e fazer o que ela nos manda. É interessante, fazer, pastor, que esses livros apócrifos, eles foram escritos numa época em qual Deus fez silêncio, que é no intertestamentário, né? Que é onde acaba Zacarias, Malaquias e começa Mateus. Ali foi 400 anos de silêncio. E esses livros aqui foram escritos nessa época. Sim, nesse período aí. Sim. Macabeus, tá, gente? Só para você poder entender assim, ó, Macabeus é um livro que todo cristão deveria ler. Ah, pastor, mas ele não é divinamente inspirado. Tá? Nós estamos falando sobre Bíblia Sagrada, onde nós temos livros inspirados. Esse livro de Macabeus, ele não é inspirado por Deus, mas é um livro de uma história muito boa. É uma história onde fala sobre a revolta dos Macabeus. Né? Eu não vou contar o livro aqui para você, mas você vai lá e você vai ver a luta deles, no caso, por liberdade, por estabilizar novamente, tomar conta do seu território. Tá bom? Eles queriam colocar novamente o sacerdócio davídico, né? Então eles vão indo e tentando colocar isso. O Daniel coloca uma coisa muito interessante aqui, ó. Eu vi numa Bíblia católica que eles também chamam de apócrifos, mas eles mantêm na Bíblia. Né? É interessante, porque até mesmo os católicos não aderiram eles sem colocar o apócrifo, porque eles não queriam entrar em contradição, Daniel. Por isso eles têm o livro ali, tá? Para dar um respaldo, para eles poderem dizer, eu tenho isso que me baseia nisso, mas eles não poderiam deixar de colocar apócrifo, porque eles também sabiam que esses livros não eram divinamente inspirados. Então, quem estava no concílio liberou a colocação para que eles entrassem como uma parte da história, tá? Uma parte da história da Bíblia ou da cultura judaico-cristã, tá bom? Mas não como divinamente inspirado. Mas eles se baseiam para algumas práticas, como defumação e tantas outras, né? Como obras e tantas outras. Vamos adiante, Felipe, então, o que mais eu ia falar? E no Novo Testamento a gente não tem nenhum apócrifo, tá? A gente tem o Novo Testamento, foi muito fácil a... Se tivesse, ia ter quantos Apocalipse também? Né? Meu Deus. Meu Deus, Apocalipse, tem Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tiago, tem muito Apocalipse, né? Então, a gente tem o concílio, né, de Cartago, em 397, tá? Foi a ocasião onde foi definido, tá? E reconhecido e fixado o Novo Testamento. Por que foi feito tão tarde, né? Essa questão. Tinha um líder religioso, tá? Um herege chamado Marcião, tá bom? Que ele, no caso, começou a criar o seu próprio Novo Testamento. E ele colocou muitos apócrifos ali e começou a dar muito problema, porque ele começou a distribuir, no caso, essa questão da enciclopédia que ele fazia do Novo Testamento, com muitos apócrifos, tá? E os apócrifos que se tinha do Novo Testamento, vou citar para vocês aqui, ó, tá? São eles: Evangelho segundo Hebreus, Evangelho dos Egípcios, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho de Pedro, Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Gamaliel, Evangelho da Verdade. Mas tem nome de igreja, tem um monte de nome de igreja que vai surgindo, né? Primeira Clemente, as 7 epístolas de Inácio aos Efésios, aos Magnésios, aos Tralios, aos Romanos, Fidelfios, Esmirinenses, Epilicarpio, a Epístola de Policarpo, aos Filipenses, Epístola de Barnabé, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Atos de Tomé. E aí nós entramos nos Apocalipses. Olha que maluquice. Apocalipse de Pedro, o pastor
Hermas, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé e Apocalipse de Estevão. Tá? Isso também não quer dizer que não existam alguns homens que estavam na palavra de Deus, homens usados, que não tenham escrito algum livro também. Sim. Né? Não quer dizer que todos sejam mentira, mas não são divinamente inspirados para colocar na Eles não são divinamente inspirados. Esse era o critério, né? Não se tinha autoridade sobre aquilo que estava sendo escrito, então era uma discrepância. Então, como era duvidoso, não se colocava. Então, porque a Bíblia, ela é inerrante, tá bom? Ela não erra. Toda escritura, ela é inerrante, ela é atemporal. O que é atemporal, Felipe? Em todo o tempo. Né? Ela continua se atualizando de tempo em tempo. E só Deus para fazer isso, porque tu imagina, né, pastor, alguém em outro país que viveu outro tempo, e nós aqui, talvez outras pessoas, escrever e não se divergir em nada. Só sendo um autor, que é o Espírito Santo. Porque iria dar algum erro se não fosse inspirado. Como esses livros não foram inspirados, então eles divergiam. Alguma coisa divergia do restante da Bíblia. Agora, olha só a discrepância de como Jesus agia, tá? Por que o livro de Tomé... Vou citar um exemplo de Tomás, tá bom? O Evangelho de São Tomás. Tá? O porquê que o Evangelho de São Tomás não foi aceito? Numa das partes do Evangelho de São Tomás, ele fala o seguinte: vinha um menino correndo enquanto Jesus atravessava uma aldeia, tá? E esse menino veio correndo e esbarrou em Jesus. Jesus olhou para ele e disse: não seguirás o teu caminho. E o menino, pum, morreu. Será que é verdade? Ele matou o menino porque o menino esbarrou nele, tá? Esbarrou nele. Então os pais do menino vieram falar com José e disseram: ô José, né, intercede por nós ali porque ele matou o nosso filho. Jesus, vendo que os pais não aceitavam o que ele tinha feito, tornou-o cego. Você consegue imaginar isso? Jesus que curou o cego e ressuscitou morto. E adorava a criança. Entendeu? E disse: deixai vir a mim os pequeninos. Então, é ou não é uma discrepância gigante? Então, esses tipos de discrepâncias que tinham nos evangelhos, tá? E esses evangelhos começaram a surgir depois, né, de vários tempos. Teve evangelhos apócrifos escritos sobre a infância de Jesus, porque se tinha uma curiosidade muito grande pela infância de Jesus, que foram escritos de 1000 anos após Cristo. Um deles dizia que Jesus ficava brincando, né? Ressuscita um, mata outro. Ressuscita um, mata outro. Sobre isso aí. Né? Então, são coisas que são discrepantes e não tinham a autoridade, tá? Para isso. Então, esses livros foram retirados, tá bom? Da Bíblia. Não fizeram parte dessa Bíblia, tá bom? Gente, interessante a pergunta do Vilela, né? qual é a pergunta? Digamos que eu aceitei Jesus. Aonde está? Aqui, ó. Agora, qual livro o Senhor recomenda eu começar a ler a Bíblia e por quê? Opa! Muito boa, Vilela! Essa pergunta aí é maravilhosa. Gente, eu sei que esse é um assunto que para alguns talvez seja chato, né? A gente olha a live ali com 33 pessoas, sabendo que já teve com 200, tá? Mas é um assunto que a gente precisa conhecer e dominar diante da palavra de Deus. Nos dias de hoje que as pessoas vão apertar você sempre, porque eu acho que é onde o inimigo mais pesa a mão dele em nós é na oração e na Bíblia. A Bíblia diz que a gente perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Vilela, o meu conselho como pastor, sempre que eu vou falar com alguém, eu quero começar a ler a Bíblia, né, pelo Novo Testamento, seria, e primeiro eu sempre digo para a pessoa ler o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, ele vai ser muito bom para a pessoa. E aí a pessoa, como é que eu faço então? Eu digo, lê o Evangelho de João. Porque quando ela chegar em João, capítulo 3, versículo 16, ela já vai ter uma revelação de quem foi Jesus. Logo ali. Né? Boa. Porque Deus amou o mundo, ela já vai se deparar com o amor de Deus. Se a gente começa por Mateus, tem uma parte de genealogia muito grande, e a pessoa começa, filho do fulano, filho do ciclano, filho do beltrano, né? E tem gente que já desiste ali nos filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Ou se começar por Apocalipse, né? Não, se começar por Apocalipse. E outra, às vezes a pessoa se converteu, vou começar lendo o Antigo Testamento, porque a Bíblia está assim. Gente, hoje nos compete saber muito sobre o Novo. O Antigo Testamento era a sombra. Então, depois que eu entendi o Novo Testamento, eu preciso primeiro me localizar onde eu vivo, para depois querer saber onde os outros viveram.
Antes de conhecer a casa que o Felipe morava, eu preciso saber onde eu moro, aonde eu ando, aonde é a minha zona de conforto. E essa zona de conforto é o Novo Testamento. Então, quem começa a ler a Bíblia, comece a ler pelo Novo Testamento e depois vá ao Antigo Testamento para ir poder, né, também adiante. O Felipe Vignol colocou também aqui, muito bom, ó. Marcos é um livro bem direto e curto, né? Muito bom também. Tem 2 livros que eu recomendo, que é o João, que o senhor falou, e Marcos. Mas tem uma exceção que eu conheço, e não deve fazer isso como o senhor falou, né? Porque eu já tentei pelo Velho Testamento e não deu certo, cansa, né? Cansa. A tradução também cansa, né? Mas tem um amigo meu, que o senhor conhece, que é o Michael. O Michael se converteu e eu dei uma Bíblia de presente para ele. Uma linguagem boa, e ele leu de Gênesis a Apocalipse. Mas é uma exceção. Não se deve fazer isso, né, pastor? O bom é sempre começar pelo novo. Que complicado, né? É complicado tu continuar, né? Se tu começar de Gênesis ali. Milagre somente depois de ter sido batizado e tentado no deserto, certo ou errado? Então, quando pequeno, não teria tais poderes de matar ou ressuscitar alguém. Interessante aqui a pergunta do Luiz, ó, pastor, acredito que Jesus começou a fazer milagres somente depois de ter sido batizado e tentado no deserto, certo ou errado? Então, quando pequeno, não teria tais poderes para matar ou ressuscitar alguém, né? É interessante a pergunta. A Bíblia não nos relata a infância de Jesus, né, Luiz? Mas a Bíblia diz que começa o ministério dele após o batismo, né? O batismo. Então a gente tem a noção de ministério iniciado ali, né? A gente vê também ele com 12 anos ensinando. Sim. Mas ali era um momento de aprendizagem, a gente não está vendo milagre acontecendo. Então a gente não tem relatos. Os relatos que a gente tem é após o batismo, tá? E o interessante que se a gente for notar ali é que quando Jesus é batizado, algo desce sobre ele. Que é a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo desce sobre ele, naquele momento, ele começa a fazer os milagres. A gente precisa entender que Jesus foi homem como nós, sujeito, né, a tudo que a gente foi sujeito, mas ele foi santo, né, sem pecados. E a gente pode ver a pessoa de Jesus também através desse princípio. O Espírito Santo veio sobre os discípulos e aí deu-lhes capacidade de ser testemunha. O Espírito Santo vem sobre Jesus, começa o ministério dele e ele começa a ser testemunha daquilo que o Pai está falando, agora com poder, não apenas com palavra, né? Com poder, não apenas palavra. Preste atenção para depois não colocar a palavra na minha boca. O pastor está dizendo que o Jesus nunca fez nada antes dos 30 anos. Não é isso. Estou falando de demonstração de poder, tá bom? Sim, sempre foi Deus. Né? Sempre foi. Nunca deixou de ser. Tá bom? Parei no Felipe Vignol. Marcos é bem direto. Gente, são 23 horas e 30 minutos. A gente tem muita coisa, teria muita coisa ainda para falar, né, Felipe? Sobre o período intertestamentário, né? A Bíblia. Talvez sobre traduções, talvez para. Isso, a gente vai esclarecer um pouquinho aqui para você sobre hoje, né? Como a gente tem a Bíblia, tá? Gente, essa Bíblia aqui eu comprei há algum tempo, esse Novo Testamento, tá? Esse Novo Testamento aqui, eu comprei ele numa loja, não vou fazer propaganda, tá? Eu comprei ele, na realidade, na Manaim, se eu não estou enganado, tá? Eu comprei esse moço aqui, deixa eu ver se você está vendo bem ele aqui, aí ó, o Novo Testamento grego, tá? Eu comprei ele e foi uma ótima aquisição, tá? Ele é a 4ª edição, tá com introdução em português e dicionário grego-português. Pastor, o senhor se acha nele? Gente, a leitura hebraica era muito mais difícil porque ela era de trás para frente, né? No hebraico. O grego ele já facilita um pouco mais, tá bom? Então, como eu estou vendo aqui, ó, embaixo aqui, deixa eu só te mostrar aqui rapidinho, para você poder ver aqui, né? Vamos botar um melhorzinho aqui para o pessoal ver. Tá? Direitos e deveres de um apóstolo. Tá? Então, a gente vai vendo aqui, ó, e ele vai dando as palavras e depois embaixo ele vai nos ajudando. Então é uma ótima ferramenta para você que quer aprender um pouco de grego, tá?
você quer aprender um pouco de grego, é uma ótima ferramenta. Porque às vezes a gente vai ler uma palavra e essa palavra foi traduzida, Felipe. Me explica isso, Felipe. Foi traduzida, mas ela tem mais de um sentido. Nossa, isso aí é bom o senhor entrar nisso aí. Porque eu queria falar um pouquinho das dúvidas que tem sobre tradução, sobre qual Bíblia a gente deve usar, né? Qual Bíblia que eu devo ministrar para alguém, qual Bíblia que eu devo dar de presente. Então, antes de entrar nesse assunto dele, a gente vai mostrar aqui, acho que umas 3, 4 Bíblias para você, né? E falar um pouquinho das traduções dela. A nossa mais famosa que tem é João Ferreira de Almeida. Esse aí foi um dos primeiros, ou o primeiro que trouxe para o português a nossa Bíblia traduzida para a nossa língua. Tá? E a Bíblia que ele trouxe para a nossa língua é a Almeida Corrigida, ou Almeida Fiel. São praticamente a mesma coisa. Ela só foi corrigida algumas palavras, algumas letras ali. Essa é uma Bíblia muito difícil de entender. Porém, é muito boa também de entender. Mas se você não se achar nessa Bíblia, você pode pegar outra João Ferreira de Almeida atualizada, que ela é um pouquinho mais fácil, mas não foge nada da originalidade também. E essa é uma Bíblia que nós, eu não sei se eu tenho aqui eu não trouxe. João Ferreira de Almeida atualizada. Essa aqui que eu tenho, ó, aplicação pessoal. Tá? Essa Bíblia aqui é uma das minhas preferidas, mas ela é com uma linguagem difícil, que é a linguagem corrigida fiel. Mas ela é uma Bíblia onde traz comentários, se você gosta de comentários ou não. Eu vou dizer que eu gosto, mas a gente não pode se habitolar, né, pastor? Senão deixa a gente preguiçoso. A questão das Bíblias que nós temos hoje em dia é que elas têm hoje uma aplicação pessoal muito... já fala, né? Pessoal, né? Pessoal. Já fala nisso. É uma aplicação pessoal do escritor, tá? Do rodapé dessa Bíblia. Então ele vai trazer suas convicções. E uma coisa interessante nessa Bíblia que eu te mostrei da aplicação pessoal é que não foi um só que escreveu. Isso é bom. Foi 24 pastores. Então com certeza houve divergência e escolher o melhor para não errar. Essa aqui é uma Bíblia onde eu me aperto, eu venho para cá. Os comentários deles, é uma Bíblia que não tem assim muita discrepância em erros, né? Diferente, né, pastor? Dessa Bíblia aqui. Ótima Bíblia. Muito boa. Talvez tem tudo para ser uma das melhores Bíblias que tem. A mesma tradução de Almeida Fiel. Mas é uma Bíblia onde traz inúmeras ferramentas dentro. Traz muitas traduções do original, o grego, em hebraico. Ela traz separados os versículos, mas tem um problema. Muito interessante. Ela tem uma aplicação pessoal também, né? Não, é completa. É a mais completa. Ela tem uma aplicação pessoal, palavra-chave, né, textos específicos. Todas têm alguma coisa. Alguma coisa. Total ela tem. Mas ela tem um problema. E é um problema onde um só, como o pastor falou, um só fez esse comentário e ele demorou 40 anos. Olha esse cara. Demorou. O Daniel disse que quem está nessa live está com vontade de aprender. E é verdade mesmo. Então imagina esse cara, 40 anos, preso no quarto, fazendo esses comentários dessa Bíblia. Realmente assim, a gente vê muita coisa boa, mas a gente vê muita coisa louca também. Né? Mas as loucuras dele é bom às vezes também. Mas tu tem que ter essa Bíblia aqui, tendo já um pé no chão, né, pastor? Sim. Tendo convicção, né? Que tu pode ser enganado e não. Não, interessante falar o seguinte, não é ler a Bíblia, tá? Sim. Não, a Bíblia tu pode ler tranquilamente. Eu falei, né? Não, a Bíblia você pode ler tranquilamente. Não há uma discrepância, assim, bíblica. Os comentários. Porém, os comentários, aí a gente entra na questão pessoal do autor e diante da sua visão, né? De como foi feito o mundo, se eram anjos, se não eram, se a respeito dos nefilins, a respeito de tantas outras coisas que ele tem uma visão muito pessoal dele, tá? Dele, né? Do Dake. E a respeito do que o senhor falou da tradução, né, pastor? Essas Bíblias que eu mostrei para vocês, falando agora da Bíblia, não de comentários, tá? João Ferreira de Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida fiel e corrigida, ela traz uma tradução que é palavra por palavra. Ó, a Nova Almeida atualizada. Palavra por palavra. Então, assim, ó, é diferente da outra que eu vou mostrar para vocês. Então, ela tem um ganho, né? Tem, muito grande, porque tu não vai perder a originalidade dela. Se você vê assim, talvez também outras pessoas vejam como, pastor. De tão original, ela perde a originalidade.
Porque tem palavras que não se usa mais. Positivo. Ela vai como se fosse obsoleta, né? Passou, aí tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que ver o porquê. Essa é uma ótima Bíblia, tá bom? Bíblia do discipulado, tá bem? Uma ótima ferramenta, tá? Agora nós temos essa Bíblia aqui. Vou deixar o Felipe apresentar para vocês também. Apresenta para nós aí, Felipe. Bíblia judaica. A Bíblia é maravilhosa, até a gente comprou quase junto, né, pastor? Porque é uma Bíblia diferente das outras, né? Ela uma tradução diferente também. É uma tradução nova, ela é feita por um rabino que se converteu. Então a tradução dela messiânico, que eles chamam, né? Messiânico, é muito fácil, é mais fácil às vezes que a linguagem de hoje. Só que, como tudo, a gente tem que tomar cuidado. Toda Bíblia, ela é boa, ela é usável, mas depende para quê, né? Essa Bíblia aqui, você nunca vê o pastor só com ela, ministrando, ela e outra, para comparar, para tirar dúvidas, né? E essa aqui é uma Bíblia onde não traz assim uma tradução específica de palavra por palavra. Ela pega a ideia central do versículo ou central de argumentos do versículo e traz uma maneira fácil para nós. Aí as pessoas vão dizer assim, poxa, mas a palavra de Deus diz que não pode se tirar um tio da palavra. Interessante, essa é boa, essa é a melhor. Hein? É que na realidade o tio não é tu mudar a palavra, mas sim mudar o que ela quer dizer, né? O sentido. O sentido da palavra. O sentido. O que é perigoso nessa questão é o sentido daquilo, né? Que colocar ou acrescentar e dizer, ó, Deus falou isso, mas não foi isso que Deus falou. Então é essa questão que é o perigo, né? Essa é a questão que é o perigo. Essa questão de traduzir, olha, eu andava, como a gente tem em Levítico, né? Não marquem o vosso corpo, o cara bota tatuagem. Linguagem de hoje bota tatuagem. Na linguagem de hoje bota tatuagem. Naquela época existia essa palavra? Não. Então foi uma atualização que eles foram fazendo. Então a gente começa a entender que a gente está passando por um processo de atualização na linguagem. E essas Bíblias que vêm com uma atualização na linguagem, elas também são boas, né? Não vamos dizer que elas são ruins, elas são boas para que a gente venha entender, se contextualizar, como o Felipe falou, mas é sempre bom a gente ter uma Bíblia que seja mais próxima ao original e confiável, como a João Ferreira de Almeida, né? A gente tem uma outra Bíblia muito boa que a gente usa, né? Que, sabe qual que eu estou falando ou não? King James, né? A King James. Qual, né, pastor? As duas são boas, mas... Sim. A versão de 1611. Essa aí é originalíssima. A versão 1611 é maravilhosa. Não tem nem o que o autor bota, né? Isso, nada. Separando. Não tem nada. A gente tem ela hoje naquela Bíblia fininha, Bíblia Slim, que o pessoal chama. Né? E maravilhosa aquela Bíblia. Quem quiser me dar de presente, fica à vontade. Né? Porque eu não tenho ela ainda Slim. Então essa tradução, tá, de 1611, ela é perfeita. E depois a gente vai comparando com o restante que a gente tem de Bíblia e de estudo para tudo aquilo. Gente, para a gente chegar até aqui, tá, a primeira tradução que se teve do grego, tá, quem fez foi Lutero. O Felipe tinha falado, tá? Lutero, tá bom? Então ele faz essa tradução palavra por palavra, mas nós temos a tradução para o grego que é feita, no caso, na Septuaginta, e é interessante o temor que as pessoas tinham naquela época a respeito da Bíblia. Então, tá, Jesus tinha a cultura de ir à sinagoga, tá, e assim também todos que estavam na sinagoga, ali tinha o escriba. Então os escribas, eles eram mestres, né? Onde a pessoa queria ler, pessoas acostumadas, eles faziam a passagem de uma cópia, né? De uma cópia de um para o outro, e toda vez, eu acho interessantíssimo isso, toda vez que a palavra Jeová aparecia, né? O Senhor, eles ficavam em pé para escrever e mudavam a pena da caneta, porque aquela pena era exclusiva para a palavra Jeová. Então se tem um temor muito grande.
E hoje a gente não vê as pessoas valorizando a Bíblia. Quando eu olho carregamentos de Bíblia chegando na China comunista, eles beijando a Bíblia, você viu vídeos assim? Né? Beijando a Bíblia, abraçando a Bíblia, felizes, né? Fica com umas páginas, né, pastor? Hã? Rasgavam a Bíblia, cada um fica com uma página. Cada um fica com uma página, não tem pra todo mundo. porque não tem para todo mundo. Eu vou ficar com essa parte aqui, meu irmão, e depois a gente, né, vai lá, né, troca e eu dou outro pedaço para você. Nós temos à nossa disposição aqui vários tipos de Bíblia, né, onde a gente pode estudar, onde a gente pode ter um contexto. Olha, eu tenho aqui a Bíblia do discipulado, para quem quer fazer discipulado, Bíblia Dei, que é maravilhosa, Bíblia judaica, o Novo Testamento em grego, a aplicação pessoal. Essa Bíblia aqui é fenomenal, meu amigo. Essa Bíblia aqui é maravilhosa. A Bíblia palavra-chave, hebraico e grego. Essa Bíblia aqui tem um conteúdo maravilhoso. Ela sublinha palavras por palavras, tá bom? E aí você vai ver o número da palavra aqui, vai chegar lá no final, vai ver, olha só, isso aqui queria dizer isso, isso, isso. A metade então, dela é dicionário, né? Bom, só para você ter noção, quero mostrar para você aqui, ó, o que é essa Bíblia, tá bom? Vou mostrar para você onde acaba Apocalipse. Certinho. Olha só. Apocalipse capítulo 22. E olha tudo o que nós temos de dicionário, tá? Grego e hebraico. É muita coisa. Quase a mesma coisa que a própria Bíblia. Olha só. Quase a mesma coisa. Então a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é palavra-chave grego e hebraico. Gente, a prensa, ela foi construída, né, só em 1450 pelo alemão Gutenberg, tá bom? E só então a gente conseguiu ter essa vasta quantidade de Bíblia que a gente tem. E o primeiro livro que Gutenberg faz cópia é uma Bíblia. Isso é maravilhoso, né? Saber que a primeira impressão que ele faz é a da Bíblia. E até hoje é a mais copiada de todas, né? Mais vendida. Acho que essas são as perguntas, né, pastor? A melhor Bíblia que tem é aquela pequena de capa azul do Novo Testamento que ganhamos na escola. É grátis. Muito boa, Daniel. Essa é ótima, né? Gosto muito da Bíblia de Estudo Pentecostal. Muito boa a Bíblia Pentecostal. Sempre quis ter uma dessa. É muito boa a Bíblia Pentecostal, né? Eu tinha uma Bíblia Pentecostal, né? Eu tinha uma Bíblia Pentecostal e uma Plenitude. E acabou que alguns irmãos me pediram na época, né? Eu tinha comprado algumas, eles me pediram, eu acabei emprestando e elas não voltando. Plenitude, eu tenho, é muito boa. Bíblias muito boas a gente tem aí. Bem completa também. Né? A Bíblia Pentecostal já está falando, né? Eu ia te perguntar, é só sobre fogo ela? Não, tem muita coisa interessante, mas fala também, eu acho muito interessante a história, né, do Pentecostes, que é tratado no final daquela Bíblia ali, é muito bom, né? É até um assunto bom para se tratar aqui também no Café com o Pastor. Todo conhecimento é uma gota no grande e infinito oceano de Deus. Parabéns pelo estudo. Amém? Amém? Gente, nós queremos terminar falando sobre uma questão. Felipe, quando a pessoa diz, Deus me revelou. Olha, eu fico com os pés atrás. Mas eu também não deixo de acreditar. Porque quando fala Deus revelou, eu escuto, eu ouço, eu dou créditos, mas eu só vou saber a verdade quando aquilo acontecer. E agora, aquilo que Deus revelou, está aqui. Não é, pastor? Gente, quando a gente estuda um pouco da questão teológica, tá? A gente não fica frio, não vem com esse negócio de dizer, pastor, tá frio, tá? Não, a gente estuda, a gente aprende que a revelação é isso. Ok? Aqui está a revelação. Cristo é a revelação. Cristo é revelado nas Sagradas Escrituras de frente a verso. A grande revelação bíblica, a grande revelação do mundo é Cristo. É revelar quem Cristo é. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você uma coisa aqui que eu marquei, tá? Na Bíblia.
Como Cristo é revelado, tá? O tema central da Bíblia sempre foi Cristo. Só para você poder entender. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Deixa eu só terminar o que tu falou ali primeiro, porque senão vai ficar, né, conturbado. Então a grande revelação que a gente tem é essa, tá? E essa é a revelação. Deus me revelou. Deus já revelou tudo que tinha para revelar a todo mundo através da Bíblia. Agora nós temos outra coisa, tá? Iluminação. Essa é a palavra correta para quando nós temos luz a respeito de algo que era desconhecido. Então não é Deus me revelou. Pastor, mas se a luz chegou, revelado está. Sim, não deixa de estar errado. Nós não vamos conseguir mudar esse vocábulo hoje, né, dessa palavra Deus me revelou, Deus me falou, porque entrou na nossa tradição. Mas a palavra correta seria Deus me iluminou, ou trouxe à luz algo que estava obscuro ao meu conhecimento ou ao meu entendimento. Ou só me mostrou. Me mostrou. Deus me mostrou dessa maneira. Deus falou comigo. Né? Deus falou comigo. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, Deus fala. Ela é a própria revelação de Jesus Cristo. Então, toda a palavra que vem da parte do Pai para o homem é revelando Jesus ao mundo. Essa é a mensagem do Pai sempre, revelar Jesus. Tá bom? Vamos lá. Tema central da Bíblia, para nós encerrarmos. Gênesis, lá em Gênesis, Jesus olha só, é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente divino. Em Reis e Crônicas, é o rei prometido. Em Esther, é o advogado. Em Jó, o nosso redentor. Em Salmos, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Nos profetas, é o Messias prometido. Nos evangelhos, é o Salvador do mundo. Em Atos, é o Cristo ressurgido. Nas epístolas, é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, é o Alfa, o Ômega, o Cristo que volta para reinar. Amém? Amém. Que a gente possa ter tirado algumas dúvidas de vocês, que vocês possam ter, né, gostado dessa live. A gente fez ela com muito carinho, a gente fez ela com muita dedicação, né? Estudamos para isso, para estar aqui, né? Voltamos a estudar, né, Felipe? Deu uma pincelada naquilo que a gente tem passado. Conversando sobre isso, né, pastor? Mas parece que sempre tem que estar se atualizando e se relembrando, e isso foi para hoje, né? A gente estudou bastante para estar aqui com você. E só mais uma coisa, para não perder o fio da meada. Daniel, eu aceito a Bíblia de presente. Ele disse que vai me dar a Bíblia pentecostal. Estou louco para saber o que tem dentro dela. Glória a Deus. É muito boa mesmo. Tá? Até os estudos de rodapé da Bíblia pentecostal. É o que nós queremos, eu acho melhor do que aquela outra. Tá bom? Okay. Gente, que o Senhor possa nos abençoar e que a gente possa amar a palavra. Ter o zelo e o respeito pela palavra. Independente de qual Bíblia, qual tradução você usa. Vai ler, todas são boas para coisas diferentes, evangelismo. A única coisa que eu peço a você é não bata o martelo em algo que a sua Bíblia fala, sem conferir em mais 2 traduções no mínimo. E o bom é o praticar a Bíblia. Tá? A Bíblia é a injeção que o mundo precisa. E se nós não aplicarmos, nada vai acontecer. Se eu estiver doente, tá? Com placas na garganta, tiver uma bezetacil no meu bolso, enquanto eu não aplicar, eu não vou melhorar. Enquanto você tem uma Bíblia debaixo do seu braço, com cheiro a sovaco, e não colocar ela em prática, meu amigo, ela não vai mudar em nada a sua vida. Um presente de Deus, né? Se tu não abrir a embalagem, tu não vai saber. É um presente de Deus, né? Tem um pastor, né, que eu admiro muito, que ele diz: nós somos tudo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos. E o interessante é que nós somos
e temos, né? O temos vem depois do que somos. Porque se nós não somos o que a Bíblia gostaria que nós fôssemos, nós não teremos o que a Bíblia tem para nos dar. Que você possa ser aquilo que a Bíblia fala que você deve ser. Amém. Né? Ela é o nosso guia, é o nosso manual de instruções. Se caso algo estiver divergindo... Gente, ela é o nosso prisma, ela é a nossa ótica. Quando eu olho a luz da Bíblia, o que não se encaixa eu boto para fora. Tá? Eu descarto aquilo que não cabe. Ora, eu estou vendo que isso está acontecendo. Isso não é bíblico. Isso não cabe a um cristão. Tudo está aqui. O que cabe, o que não cabe, como eu devo agir, com quem eu devo andar, como eu devo me portar, está aqui. Amém? Nós contamos muito com essa frase do André Valadão. Isso aí, né? Gente, que Deus abençoe vocês. Nós contamos com a palavra e cremos que quando a gente cresce no conhecimento da palavra, a gente deixa de perecer, porque a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quero orar por você. Abraça tua Bíblia aí. Né? Vamos orar em nome de Jesus. Pastor, não tem presente hoje? Meu amigo, o maior presente foi essa live. O maior presente foi você conhecer um pouco mais da sua Bíblia, da sua ferramenta, né? Um tutorial da sua Bíblia, ok? Da sua enciclopédia de livros. Bússola, né? A Alice Diniz falou, bússola da vida dela. Rapaz, a Alice Diniz, ela entrou para a igreja, fez o curso, ao qual nós chamávamos de discípulos, depois ele fez o curso de líderes, e a Alice Diniz despertou de tal forma que eu dizia, eu tenho que começar a estudar mais, porque senão ela vai me apertar e eu vou perder alguma coisa. Né? Então que a gente possa crescer cada vez mais em conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Vou deixar o Felipe fazer essa oração em nome de Jesus. Pai querido e amado, te agradecemos, Pai, por esta noite, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que já está revelada, Senhor, preparando corações, Pai, para receber, Senhor, para entender, Senhor, e para praticar, Pai. Peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito esteja com cada um, Pai, que esteja vendo essa live, Senhor, com aqueles que pararam por algum motivo, Pai, ou por aqueles que não puderam ver, Senhor. Alcança eles em nome de Jesus com as Tuas bênçãos, Pai, com o Teu Espírito, Pai, que tenham mais intimidade contigo, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja viva, Senhor, seja eficaz, Pai, em nossas vidas, Senhor. Te agradeço por hoje, Senhor, te agradeço, meu Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, de vida, Pai, pela saúde, Senhor, pela Jesus, família, Pai. Dê conforto, Senhor, a cada casa, Pai, a cada família, Senhor, a cada coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pessoal, 23h54, né, Deus abençoe vocês. Eu só quero contar um testemunho aqui, que hoje a pessoa me contou pelo telefone. Ela veio, né, me ligou, né, foram até onde a gente estava e deixaram o dízimo junto com a gente, tá? E oramos junto com essa pessoa, e quando essa pessoa chegou em casa, ela disse, pastor, eu queria contar, porque quando o senhor orou, né, o meu esposo creu, e quando a gente chegou em casa, nós tínhamos uma bênção financeira nos esperando. Recebemos uma notícia de uma bênção financeira nos esperando. Pastor, por que o senhor está falando isso? Bíblia, dízimos e ofertas, é bíblico. Eu não estou aqui sendo chato, você me conhece, você sabe que eu não falo muito sobre isso, é um erro meu, tá? Mas quando você vive isso, você dizima, você oferta, a Bíblia diz que você pode fazer o que, Felipe? Prova. Prova com Deus, é verdade. Prova com Deus, né? Então faça prova com Deus. Se Ele não vai abrir a janela dos céus e enviar uma bênção tamanha, vai transbordar os seus celeiros. Seja fiel em tudo aquilo que Deus tem falado a você, e você vai ver todas as promessas que a Bíblia tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Né? Guarde essa palavra no seu coração, que Deus abençoe vocês e prepare-se, quinta-feira que vem nós vamos ter uma live que vai parar a cidade, é sério,
né? Nós vamos estar falando, nós temos 2 assuntos, ok? 2 assuntos, e aí podemos colocar aqui a prova para pesquisa. História da igreja, tá? História da igreja primitiva, já conhecemos a palavra, mas como chegamos até aqui, protestantismo, né? Quem eram os anabatistas, Nossa. quem foi Zwinglio, quem foi Lutero, John Wesley, muita coisa boa, tá? História da igreja, tá bom? Ou Apocalipse, né? Apocalipse, fim dos tempos. Então, a gente vai largar lá uma enquete, eu pedi para o Robson largar essa enquete, para a gente estar estudando sobre essas 2, tá, matérias ao qual nós vamos falar. Eu estou terminando essa live, amanhã entra essa enquete, tá bom? E ela fecha no domingo, tá bem? Pessoal, eu preciso dar um recado para vocês a respeito de nossos cultos. Nossos cultos estão voltando. 30 pessoas por culto. 30 pessoas por culto. Pastor, eu não me sinto à vontade de voltar aí à igreja. Tranquilo, permaneça em casa. Mas nós teremos culto 9h30 da manhã, às 15, 9h30 da manhã, às 15, às 17 e às 19h30. Ok? Esses são os nossos 4 horários de culto. Serão 30 pessoas por culto. Tá bom? 30 pessoas por culto. Como é que vai funcionar? Hoje eu estou começando, vou fazer um grupo e vou largar a lista. Esse grupo não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, notícia do coronavírus, notícia de Jesus está voltando. Nada, nada. É só para colocar o seu nome, em qual horário você vai vir, tá? Você, sua esposa, o filho e a filha, tá? Você vai colocando ali o nome de cada um, vai abrir uma lista de 1 a 30 e você vai colocando. Eu vou nas 9 da manhã, eu vou tal horário, eu vou tal horário, eu vou tal horário, tá bom? Então que Deus abençoe você. Já começa a divulgar porque nós estamos voltando com os nossos cultos, tá bom? Parece a Universal, né? 4 reuniões, a grande concentração de fé, tá bom? Vamos estar reunidos aqui em nome de Jesus para viver grandes milagres. Amém. No nome de Jesus, tá bom? Parece Universal, então ele vai aparecer. Se parece Universal, ele vai aparecer, né? Um beijo a todos. Como diz meu amigo Raí, e ele sempre larga na live PNL que nós temos amanhã às 22 horas, vai dormir em paz. Sabe por quê? Porque são de 23 horas e 59 minutos. Hoje ainda. Deus abençoe a sua vida. Amém. No nome de Jesus. Amém? Vamos deixando aqui para encerrar, para você poder nos ouvir um pouquinho mais e a gente encerra essa transmissão para que a gente possa se despedir de todo o coração de vocês. Vai ler. O pessoal vai ler todo mundo, vai viver grandes coisas.